Não sei se vocês assistiram um filme daquele artista, que eu não lembrava o nome de letra, Adam Sandler, acho que é isso, chama Clique. Já viram aquele filme? Que ele consegue um controle remoto que controla a vida. Tem uma pessoa que começa a falar muito, ele vai lá e tira o volume da pessoa, dá aquelas coisas da vida dele que ele não tem muito interesse, ele aumenta a velocidade, passa rapidinho. E é interessante você ver aquilo acontecendo. E no final, ou seja, ele teve pleno controle da vida dele, a partir do momento que aquele controle remoto chega na mão dele, controle universal, ele chama. Mas, no final, ele chega à conclusão que ele estragou a vida dele, ele desperdiçou. Esse filme me veio à mente pensando na continuação que nós vamos ver aqui de Tessalonicenses. Nós vamos começar a parte em que Paulo chama das instruções. Ele já começou louvando lá no capítulo 1, louvando pela vida daqueles irmãos, pela ação de Deus no meio daqueles irmãos de Tessalônica, como eles creram tão rapidamente, Paulo que ficou tão pouco tempo lá. Os capítulos 2 e 3, ele se justifica por várias coisas que tinham pensado dele, que ele tinha abandonado porque não amava, porque ele não se interessava, por isso ele não tinha voltado. E a partir do capítulo 4, esse que nós vamos dar início agora, ele começa a trazer instruções sobre aquilo que Timóteo, que visitou aquela igreja, captou. Paulo já tinha falado no final do que a gente viu domingo passado, que ele entendia que a fé deles era muito legal, mas que não era perfeita ainda, como a nossa também não é? E ele pegou algumas coisas no meio daquele povo, Timóteo, trouxe, e Paulo então vai começar a tratar desses assuntos a partir daqui. E o primeiro deles é um tema muito interessante, e me fez pensar nesse filme. Por quê? Porque eu não sei o que você acha. O que para você pode te levar num desfecho melhor da sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus? A gente academicamente pode falar, a vontade de Deus. Mas na prática, como é que é? Quando a gente está no dia a dia, será que a gente não acaba fazendo a nossa vontade? Não é? E, no fundo, se a gente falasse assim, mas se eu conhecesse realmente a vontade de Deus para a minha vida, eu poderia julgar melhor, não é? Mas você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero ler com vocês os primeiros 8 versículos do capítulo 4 de Tessalonicenses, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. 1 Tessalonicenses 4, vai estar projetado, se você quiser seguir na tua Bíblia, das cartas lá, de Paulo, tem lá Coríntios, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí chega no Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1, fala assim: quanto ao mais, ou seja, virou a página, agora ele vai começar as instruções, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem,
mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? O tema da nossa reflexão hoje é a importância da santidade. Amém? A importância da santidade. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, por mais essa manhã. E colocar diante de Ti, Pai, cada irmão que não está aqui, que está assistindo da sua casa, cada um que está aqui, ó Pai, que não sejam as minhas palavras, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito possa chegar a cada coração, trazendo convicção, trazendo entendimento, ó Pai, e vontade de fazer as mudanças que todos nós precisamos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a importância da santidade. E eu queria pegar aqui, logo desde o começo, e o versículo 1, fala: quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então, viver para agradar a Deus. Isso é interessante. Eu não sei se você tem isso claro na sua vida, E, logicamente, uma pessoa religiosa que faz coisas para poder cumprir, para poder ser salvo, tem uma pressão muito grande. A gente assistiu ontem, ou começou a assistir antes de ontem, rodando no YouTube, lá nós encontramos a vida de John Wesley, o grande pregador e o precursor do metodismo, da igreja metodista. E é muito interessante que no começo da vida dele, ele vinha de uma família religiosa, e ele entendia que ele tinha que fazer boas ações e tudo mais para que ele pudesse ser salvo. Para que quando Jesus voltasse, tudo aquilo que a Bíblia fala, ele pudesse ser encontrado bem, e pudesse chegar lá, pudesse ser aceito. E ele era um pregador e tinha já um ministério, foi para os Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos, e aí ele encontra com um pastor no meio do caminho, e que chega para ele e fala: mas o que eu faço? Meu ministério é ruim, não dá certo e tal. E aí a pessoa chega para ele e fala: mas você tem certeza que você é salvo? E ele não tinha essa certeza, porque ele achava que era as ações dele, as boas obras dele, que iam fazer com que ele chegasse no céu. Até um momento que num trabalho menor, que ele não queria ir, mas ele acabou indo, e lá um pregador fala justamente daquelas passagens que fala que é pela fé que a gente é salvo, pela graça que nós somos salvos. E ele entendeu aquilo. E aí eu estava escutando um pastor outro dia, por um outro estudo, pastor Robert Breaker, na internet você acha, ele contou uma história. Olhando, ele é normal, até meio fortinho, você não percebe a altura dele ali no vídeo, mas ele falou que ele foi um moleque daqueles, e eu lembrei de alguns moleques da minha, quando eu era, ele era, porque moleque chega a uma certa idade, aquela sei lá, de 7, 8, 10, 11 anos, que uns espicham e os outros ficam. E esse pastor Robert disse que ele tinha um amigo, Jason, o nome do amigo. E eles eram amigos de muito tempo, legal, parceiros, parça. E o Jason começou a esticar e virou o cara mais alto da classe. E ele ficou o menor aluno da classe. Ele falou: eu olhava para os meus amigos, assim, os outros colegas de classe, eles eram todos maiores que eu, e eu tampinha lá. E aí, como todo moleque, um dia ele, sei lá, acho que deu vontade lá, fez uma besteira. Ele escreveu umas bobagens na lousa e saiu. Quando a professora voltou, os alunos entraram na classe, lógico, deram risada com aquilo que estava na lousa, mas a professora ficou doida da vida e falou: quem fez isso aqui? E disse que naquele tempo, acho que ele não é mais velho que eu, mas não lembro disso, pelo menos na escola que eu estudei, mas diz que na escola dele, talvez lá no condado que ele mora nos Estados Unidos, ainda os professores tinham direito de usar lá, não sei se era palmatória, eu não entendo a palavra no inglês, a palmatória, podia dar duas palmadas, vamos falar assim, no aluno impenitente, E então disse que a professora chegou, alinhou todo mundo da classe e falou: quem foi que fez isso daqui?
Quem foi? Senão vocês não vão ter aula. E ficou aquele clima horrível, clima de horror, não é? E aí ele lá de pé, tremendo por dentro lá. Aí chegou uma hora, ele foi dar um passo para frente, né, para assumir a culpa. Diz que o Jason do lado dele pôs a mão no peito dele, fica aí. E aí ele olhou assim, o Jason fez assim, e o Jason falou, professora, fui eu. E assumiu, né? Mas aí ele olhou e falou, mas por que você está fazendo isso? Fui eu. Ele falou, fica quieto, você é muito pequeno. E aí a professora foi lá e deu duas sovas lá com a palmatória lá no Jason, e o Jason aguentou firme, aguentou a dor e tudo bem. Aí ele olhou para o Jason e falou, cara, mas ele fez isso por mim, a culpa que eu tinha, ele assumiu por mim. Ele falou, a partir daquele dia, tudo que o Jason queria, eu fazia para ele. Ah, faltou o lápis, pega o meu lápis, não sei o quê. Não, eu trouxe metade do meu lanche para você. Ou seja, ele falou, ele ficou tão grato pelo que o Jason fez, que tudo que ele pudesse fazer para agradar o Jason, ele fez a partir daquele dia, né? Ele falou, não é assim com Jesus? E é assim a história de Jesus. Então, é interessante quando eu li aqui, né? Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Nós não precisamos agradar a Deus para ganhar a salvação. Está claro isso para você? Não é o fato de Deus se agradar por nós que vai fazer a gente chegar no céu, vamos fazer assim, né? Mas que nós façamos isso para agradar, que a gente queira agradar a Deus, porque Ele um dia fez tudo por nós. Assim como o Jason fez para o pastor Robert, ele fez por todos nós. Jesus assumiu lá na cruz todos os pecados que nós já cometemos na vida. E, para nossa sorte, todos aqueles que a gente ainda vai cometer. Mas isso não nos abre a, digamos assim, agora então eu posso pecar tranquilo, posso continuar pecando? Não. Como Jesus falou para aquela mulher pega em adultério, né? Ele olha lá, todos aqueles que saíram, ele falou, quem tiver livre de pecado, que atire a primeira pedra, mas ele parou e pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Ela falou, foram embora. Ele falou, eu também não te acuso. Mas o que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É o único. Então, quando nós não pecamos mais, dentro das nossas possibilidades, nós agradamos a Deus, né? Então, saber qual é a vontade de Deus é muito importante para que a gente possa agradá-lo, certo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Talvez a gente não encontre na palavra, na Bíblia, o que o Washington vai continuar trabalhando lá na empresa que ele trabalha, vai mudar de emprego. A gente não vai achar essas coisas na Bíblia, certo? Mas há coisas que todos nós precisamos fazer que agradam a Deus, que Deus espera de cada um de nós, e essas estão na palavra. E Paulo vai trazer isso na sequência do texto, como a gente já leu, né? Versículo 3 começa dizendo assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Amém? Sejam santificados. E você fala, puxa, mas como é que é isso? Ser santos. A gente teve até um embate legal aqui na quarta-feira na reunião, né? Com uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, que tem seguido, a questão dos santos, né? Nenhum de nós precisa ser canonizado, mas a palavra diz que nós somos santos. Mas essa palavra é muito profunda, né? O que ela tem? Então, pelo menos 3 situações que ela representa. Primeiro, que nós fomos separados a partir do momento que a gente tem fé no Senhor Jesus, a gente entende o que Ele fez, e o termo técnico, né, fala conversão, né, que a gente olha para o caminho que a gente ia, a gente decide virar, mudar de direção e seguir essa nova direção. É como se Deus estivesse falando assim para nós: eu quero separar você. Você está sendo separado para ser meu filho, minha filha. Você está sendo separado do mundo. Você vai continuar vivendo no mundo, você vai continuar com o teu emprego, não é? Mas saiba que você não é mais exatamente como você era. Isso é o nascer de novo, não é certo? Nós somos chamados para sermos cidadãos do reino de Deus, morando aqui, neste reino. Brasil, São Paulo, bairro que a gente mora, certo? Escola que a gente estudar, empresa que a gente trabalhar.
É ali que Ele quer que nós sejamos cidadãos do reino e separados, consagrados. E aqui consagração é uma palavra muito importante, né? Porque se consagravam todos os elementos do culto, né? No tabernáculo, no passado, no Antigo Testamento, você vê lá, cada elemento, que nem aqui, nós temos aqui a consagração dos elementos da ceia, não é? A gente sabe que é um copinho com um pedacinho de pão ou de biscoito e um suquinho que de vez em quando nem é tão gostoso, mas nós sabemos o que significa isso. Então nós consagramos isso daqui, ele é separado para Deus. E também a dedicação da nossa vida. Então, que a gente possa, quando a gente lê assim, o que Deus espera, qual é a vontade de Deus? Que nós entendamos, como o pastor Robert entendeu aquilo que o Jason fez, nessa pequena historinha de paralela, né? Que nós possamos falar, puxa, se Jesus fez isso por mim, eu posso me dedicar a partir desse momento, a partir daquele momento, para ser fiel a Ele e fazer aquilo que o agrada. É interessante que 1 Pedro 1, 14, 16, Pedro toca nesse ponto de uma forma bem interessante, eu queria compartilhar com vocês aqui. Fala assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar aos maus desejos de outrora. Vamos combinar? Nosso coração, né, é sempre encardidinho. E aí ele fala, não se deixe amoldar pelos maus desejos do tempo passado, quando viviam na ignorância, quando a gente não sabia o que Jesus fez, quando nós não sabíamos o que era certo. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Sejam santos. Nós somos chamados para sermos santos. Essa é a vontade de Deus para nós. Interessante que Paulo então segue aqui, pegando um ponto dessa santidade, que provavelmente era muito incômodo lá, para aqueles gentios que tinham recebido a Jesus, tinham crido nele, mas viviam numa sociedade que talvez fosse muito parecida da nossa atual. Só que eles faziam isso talvez até por um lado de idolatria, né? Tinham lá nos templos pagãos e tudo mais, tinham até aquelas prostitutas e prostitutos cultuais, e então tinha-se até, isso com muito normal. Eu me lembro uma época que eu morei no México, né? E no México eles tinham uma coisa que diz que era muito normal naquele momento, entre os gregos e romanos, né? Você ter sua casa, e as amantes eram, de uma certa forma, como dizia assim, era parte do jogo, ou seja, a sociedade até tinha isso como uma certa aceitação. E eu me lembro nesse tempo do México, no México tinha um termo lá que eles usavam muito, estou vendo a Vicky aqui, acho que lá no tempo, eu lembro quando ela... Lá no passado eu já cheguei a comentar nisso, estava mais perto do tempo que eu morei no México, né? E eles chamam de casa tica. O cara tem a casa dele, e a casa tica é a casa onde ele tem lá a concubina, onde tem, de vez em quando tem até filhos e tudo mais, e eles vivem nisso. Então parece que a nossa sociedade de hoje está muito próxima daquilo que Paulo estava ali. Mas o que Paulo está chamando a atenção deles e para nós hoje é que, embora nós vivamos numa cultura que cultua essa liberdade de decisões, nós somos chamados para ser diferentes. Isso é ser santos. Amém? E aí ele começa então, imoralidade, ele fala, abstenham-se da imoralidade sexual. E a palavra no grego aqui é porneia. É uma palavra muito genérica, e você vai achar em várias versões. Aí, por exemplo, tem uma Almeida, ela fala prostituição, né? Mas é um termo muito pequeno, né? Essa palavra porneia, ela cabe muita coisa. Então, só para a gente saber, ela fala fornicação. Fornicação é pensando nos solteiros, né? Ou seja, é o sexo livre, sem culpa. Mas quais são as consequências? Não é egoísmo de vez em quando? Você fala, não, eu preciso disso, porque... Né? Eu preciso. E aí, tem várias histórias, e na nossa sociedade isso está tão normal,
que eu lembro de um caso, e é interessante que eu escutei de um pastor, uma história bem parecida da nossa. Tem um jovem amigo nosso que ele veio falar comigo uma época, e ele arrumou uma namorada e, de repente, ele dormiu com a namorada e ele sentiu que aquilo estava errado com a Bíblia, que ele lia na Bíblia. E aí ele, a partir daquele momento, ele quis mudar. Ele tinha conversado comigo, ele não é membro da nossa igreja, mas sempre foi muito próximo nosso, né? E ele falou, eu queria mudar, tal. E o que aconteceu? Depois de um tempo, de algumas semanas, a moça virou para ele e falou, o que é? Você é gay? Né? E ela acabou o namoro com ele, né? Não deu certo. Hoje ele é casado com uma moça bem legal, tal, muito bom, né? Mas esse pastor estava falando justamente disso, de uma moça, de um menino da igreja dele, conheceu uma menina e começou a namorar, e aí ela falou, depois de passadas algumas semanas, falou, olha, você deve ter algum problema, porque você nem tocou em mim. E aí aquela moça acabou, não deu certo o namoro deles. Alguns anos depois, aquela moça engravidou, solteira, né? E aquelas consequências que a gente conhece do mundo moderno, não é? Esse é o mundo que a gente vive. Então, algumas vezes, jovens, eu sei que todos os hormônios estão lá em cima, mas Deus nos chama para alguns sacrifícios, e esse é um deles. Amém? O outro é adultério. Adultério, não precisamos explicar tanto, né? Hebreus 13:4 fala disso assim, ó, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Interessante, né? Ou seja, o adultério é aquilo, você é casado, mas de repente, porque no mundo é normal, como eu falei do México, a casa tica, né? Você, para provar a sua masculinidade, ou a mulher para provar a sua feminilidade, não sei se esses termos estão démodé hoje em dia, né? Tanto um quanto o outro, mas, ou seja, para mostrar a sua liberdade, você pode estar aberto, né? Casamento de plataforma aberta. Infelizmente não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é aquele que realmente se casa com uma mulher, se une com ela, os dois se tornam uma só carne, né? Homem e mulher, né? E com ela vive até o resto dos seus dias. Esse é o padrão bíblico. O que passa disso é adultério, conforme a Bíblia. Um outro tema que é muito importante, que logicamente no tempo de Paulo não tinha, mas que cabe exatamente dentro da porneia, que é pornografia. O nome já vem, a origem do nome é o mesmo, pornografia. Interessante que uma estatística, eu acho que talvez já tenha dados mais modernos, eu não consegui achar, que tem um grupo Barna nos Estados Unidos, que tem faz estatísticas e faz muitas estatísticas da parte cristã, né? E sobre pornografia, eles fizeram na época lá, eles fizeram uma enquete com os millennials, né, que são os jovens lá, na época de 18 a 29, deve ter corrido um pouco, né? Mas dessa faixa etária, mais ou menos, 18 a 29 anos, e eles chegam à conclusão que apenas 32% dos jovens pesquisados disseram ser geralmente errado assistir pornografia. 32%. Mas o que chamou a atenção dele na estatística é que 56% dos jovens pesquisados achavam que não reciclar lixo, né? Não reciclar, ou seja, não ter essa preocupação com o lixo, era moralmente pior do que assistir pornografia. Ou seja, dando uma conotação que a pornografia é algo que está no nosso meio e no meio dos jovens como uma coisa normal. Infelizmente não é normal. Pode ser comum, mas não normal, não é? Porque você pode ter, a gente podia até um dia entrar em mais detalhes disso, mas a verdade é que existem consequências psicológicas, emocionais e também para o teu relacionamento com relação a isso, né? É uma coisa interessante quando você pensa em pornografia, quanto mais para os casados, né?
Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Interessante, né? Você tem a sua esposa, mas você fica vendo outras centenas, dezenas de mulheres nos filmes, e tua cabeça vai, né? Então, no fundo, você está cometendo esse mesmo problema que Jesus levantou ali. Amém? Então, pornografia também entra aqui. E entra um último tema, que hoje em dia é muito polêmico, não vamos nem gastar muito tempo com ele, que a gente não precisa, mas relações homossexuais também entra no conceito desse termo grego que foi usado aqui. Então, o que Paulo está falando? Que a vontade de Deus é pela nossa santificação, que sejamos santos, que a gente evolua nisso. E abstenham-se da imoralidade sexual. Tudo isso, então, é como se Deus falasse, olha, fuja disso. Fuja disso. Você pode achar que com isso você vai ter uma alegria relativa, uma satisfação de momento. Mas no final da história, como no clique lá do filme, você vai ver que o final da sua história não vai ser tão boa quanto poderia ser se você fosse obediente àquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Seguindo no texto. Mateus 7 ainda, né? No final do Sermão do Monte. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Jovens, não é fácil, eu sei. E não é fácil para ninguém. Mas é a vontade de Deus. E aí Jesus até falou assim, né? Ó, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Só a gente ligar a televisão, só a gente entrar na internet. Só você dar vazão para alguns grupos do WhatsApp que a gente tem. Eu confesso a vocês, tem alguns grupos que eu não quero sair, porque a gente tem ainda o objetivo de alcançar aquelas pessoas, mas alguns de vez em quando põem lá umas coisas. Essa semana mesmo, 2 postagens. Eu peguei a primeira foto e falei, vou clicar ou não vou clicar? Como homem, como qualquer um de nós, aquela, né? Vou clicar. Eu falei, não. Aí cliquei sim, cliquei em cima e dei o lixinho lá, né? Deletar. Não sei o que tinha dentro. Imaginei pela capa. Imaginei pela capa, né? Mas muitos acabam deixando aquele momento, a curiosidade do momento, né? Clica lá e aquilo lá te abre todas as emoções, a vontade de você navegar por um caminho que a gente já sabe onde vai dar. Sempre chega no mesmo ponto, não é? E aí depois no final você fala, ai Deus, errei de novo. Se manter firme, como José, quando foi lá tentado pela mulher de Potifar, que provavelmente não era uma mulher feia, não devia ser uma velha, devia ser uma mulher bonita, rica, cheirosa, bem vestida. José chegou uma hora que ela foi tão ali tentadora em cima dele que ele precisou vazar, fugir. Muitas vezes essa também é uma boa alternativa. O versículo 4 fala assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrada. Controlar o próprio corpo, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, né? Então, controlar o próprio corpo, entra muitas coisas aqui. Então, na NVT, nova versão transformadora, ele fala assim, ó, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Eu gostei, porque realmente, né, eu acho que a gente passa a vida inteira nessa luta. Anderson, posso te pedir um favor? Eu deixei minha água aqui. Muito obrigado. Matar a sede aqui. Então a proposta de Paulo aqui é para que a gente aprenda a controlar o nosso corpo, né? Assim como amar, assim como perdoar, tantas outras coisas que a gente podia falar aqui, nós temos que aprender, né? É uma decisão. Controlar o nosso corpo também é uma decisão. Porque é muito fácil a gente falar, minha carne é fraca. Minha carne é fraca. E deixar rolar os nossos instintos básicos, né? Mas nós somos chamados
a ter o controle das nossas ações e do nosso coração. Porque a gente pode dizer, você olha para aquilo, bom, tudo bem. E a sua vontade, então, se eu deixar a minha vontade seguir, né, se eu falar, não, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero, tudo bem, né? Mas é bom a gente saber que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, e é para o nosso bem, amém? Então, aprender a controlar o corpo. Mas eu queria chamar a atenção aqui, ó, no versículo 5 aí, que fala, não com a paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, como os pagãos. O que seria aqui que a gente poderia falar na nossa realidade, né? Há coisas muito diferentes na nossa cultura, sim ou não? E da igreja. E é realmente uma contracultura você viver dessa forma. Então, jovens, uma coisa que é normal, jovens receber bullying na escola, né? Eu me lembro logo na minha conversão, já estava na faculdade? Não estava mais. Mas no trabalho, algumas coisas, algumas baladas que o pessoal ia, e algumas eu não ia. Algumas eu ia e ficava, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, happy hour. Fica lá aquela primeira meia hora, não é? Toma alguma coisa ali, pede uma água, enrola e se manda, antes da chapa esquentar, não é? Então são coisas que nós somos vistos. Mas muitas vezes eu fui sair desses momentos e falava, Tomasa vai pegar no teu pé, porque alguns conheciam ela, né? Tá com medo da mulher, tal. E antes de casar, então, era outro, é pior ainda, não é? Eram mais coisas. Então, pode acontecer com vocês. Na escola, imagino que até aconteça, mas nós somos chamados para superar isso e segurar, né? Então, sempre fico pensando nisso, que eu uso até em alguns casamentos. Seria interessante avaliar como essas pessoas que olham para você e falam, que babaca, que não sei o quê, né? Você é virgem, menina, que coisa horrorosa, como é que você pode, né? No mundo de hoje, né? É bom, seria interessante a gente avaliar se essas meninas, se esses rapazes que defendem esse pensamento livre, né? Se eles se sentem mais felizes ou não do que você. Não é? Muitas vezes a gente não vai saber. A cultura que nos envolve tem feito dessa geração uma geração mais feliz, como ela promete? O fato de você poder fazer o que te der na telha, ou seja, o teu desejo primeiro, depois os outros. O projeto de Deus é muito melhor e mais gratificante do que a nossa cultura supõe e vivencia. Por isso eu digo para você, vale a pena ser paciente e seguir a orientação de Deus. Amém? É o que ele diz. Mas seguindo no texto ali, versículo 6, Paulo vai dar ali aquela última orientação sobre esse ponto, né? Ele fala assim, nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Ninguém prejudique. E aí você pode perguntar, como? Como eu vou ofender meu irmão? Dá para usar a imaginação aqui, não é? Paulo não entra em detalhes, mas na área fala assim, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, né? Ninguém se aproveite do seu parceiro, parceira, com falsas promessas, né? Vamos aqui pegar um atalho. Vamos pegar um atalho porque vai ser legal para os dois, vamos estar juntos, né? Para satisfazer o seu desejo de momento. Outra coisa que caberia aqui, cobiçar, tentar conquistar a esposa do marido alheio, esposa alheia de alguns amigos. Vocês já perceberam que alguns meios que a gente vive, isso aqui é visto como uma coisa positiva? Né? Não vou usar os termos aqui. Cobiçar e tentar conquistar o filho, filha, você tem um amigo e aí o cara tem uma filha, a filha começa a crescer, ou você tem uma amiga e ela tem um filho, começa a crescer e fala, nossa, que lindo que está, que bonito. Todas essas coisas cabem aqui. E nós somos chamados a ficar fora disso. E o texto é meio indigesto, porque fala assim, o Senhor castigará todas essas práticas, castigará.
Na Almeida fala: o Senhor é vingador. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Amém. A partir daqui, e a gente já vai para uma parte, a gente vai até o versículo 8, mas daqui a gente já pode tirar duas aplicações práticas, né? Porque esse texto é bem prático, ele fala de coisas reais. Então, a importância da santidade, algumas aplicações práticas que o próprio texto nos dá, desses 2 versículos últimos aí. Antes de colocar essa daqui, eu tenho uma aplicação que eu queria falar para você. É interessante que está falando de sexo, né? E a gente pode pensar, e eu diria para você que é um erro, como alguns infelizmente defendem, algumas seitas ou algumas instituições religiosas assim, que pegam na coisa mais no grão, tem o sexo como se o sexo fosse uma coisa impura, uma coisa ruim. E eu queria deixar claro para você, o sexo não é pecado, certo? O sexo é uma instituição divina. Deus nos deu o sexo. Só que Ele deu o sexo dentro de um determinado padrão, vamos falar assim, que é o casamento. Amém? O casamento. Então, você, querida irmã, querido irmão, vocês são casados, o leito de vocês é santo. Amém? E vocês podem brincar à vontade. Brincar à vontade. Porque esta é a vontade de Deus para vocês. Esta é a vontade de Deus para o casamento. Se você tem algum tipo de trauma, se você tem alguma coisa do teu passado que faz com que você não se sinta confortável para isso, peça para Deus te ajudar nisso. Coloque isso diante de Deus e viva seu relacionamento sexual com seu marido, com a sua esposa, de uma forma gostosa e prazerosa. Amém? Não tem nenhum pecado nisso. Então, para mim, essa é uma aplicação muito importante. Ok? Depois nós vamos botar uma definição que explica bem essa diferença. Mas é isso. Então, essa para mim é uma aplicação que eu não coloquei aqui, mas ela é importante. Né? Que ela não está no texto, mas ela está além do texto. Mas a primeira que o texto nos mostra é essa. Para quem está na prática da imoralidade sexual, cuidado. Cuidado. Porque Deus é vingador. Conforme Almeida. Amém? Então, gente, versículo 6 falou disso. Presta atenção, coloca a sua vida nesse momento, o que você está fazendo, dentro daqueles parâmetros que nós falamos aqui, e coloca tudo diante de Deus, para que você possa agradá-lo com a tua vida. A segunda aplicação ou implicação é essa, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, certo? Isso saiu do próprio texto. Ou seja, sejam santos porque Ele é santo. Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse momento da minha vida? Como eu posso ser santo diante dessa situação que eu estou vivendo hoje? Amém? Cada um de nós tem uma situação. E aí a gente pode dizer assim, a ideia de Deus sobre a pureza sexual, e aqui, né, é aquilo que eu falei. Solteiros, me desculpe, mas esse é o que a Bíblia fala, ó, abstinência enquanto solteiros. Amém? E fidelidade depois de casados. Tão simples quanto isso. Abstinência enquanto solteiros e fidelidade depois de casados. Ou seja, depois de casados, usem, no bom sentido, aproveitem, desfrutem a intimidade de vocês, porque o sexo é uma coisa de intimidade, é uma coisa boa, é uma coisa para a gente fomentar e desenvolver ao longo da vida. Amém? Justamente porque tem uma passagem que fala, é melhor casado do que viver abrasado, não disse? Justamente por isso, para você, as suas brincadeiras você possa ter em casa e viver feliz com relação a isso. Para poder pegar as duas últimas implicações, a gente precisa ler o último versículo, que é o 8, reler, né? Que diz assim, portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando ao homem, mas a Deus. Não sou eu que estou falando, certo, gente?
Tem alguns pastores que pegam a Bíblia e mostram, aí tem pastor aí com processo nas costas, porque está com discurso de ódio, alguma coisa assim. Estamos defendendo o que a Bíblia fala. Então, não me odeiem por isso, é o que a Bíblia fala, né? Então, portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, uma dura e uma boa, né? Ele começa dizendo, aquele que rejeita isso não está rejeitando ao homem, mas a Deus, sai do próprio texto. Ok? Coloque diante de Deus. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso. Será que foi isso que Deus quis dizer? Bom, se foi ele deixou claro o que ele quis dizer de Gênesis e Apocalipse, acho que também o que está aqui em 1 Tessalonicenses 4 também está de acordo com a vontade dele, não é? Mas graças a Deus por isso, e eu estou colocando esse quarto ponto aqui. A vitória nessa batalha não depende apenas de mim e de você, de nós, mas do Espírito Santo. Amém? Por isso o texto fala disso. Que Deus nos deu o Espírito Santo, que nos capacita para cumprir a vontade dele, se assim quisermos. Amém? Então eu queria encerrar aqui, pedindo para você fechar os teus olhos. Se você está aí em casa, se você nos escuta da rádio, né? Também queria que você fizesse a mesma coisa. Pensasse na sua situação, nas suas coisas. E que talvez você pense nesse momento assim, fala, eu não tenho forças para abandonar isso. Ou eu não creio que Deus queira isso. Eu digo para você, Ele quer. Está na palavra dele, a gente tem que crer que é a vontade dele. Ou, Senhor, me ajuda a superar esse momento na minha vida. Então eu queria que você pensasse nisso esses dias e pudesse trabalhar isso na tua vida. E eu quero orar com você nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos, porque através de Paulo, o Senhor deixou claro para a gente uma faceta da tua vontade. O nosso corpo, a cultura, tudo que a gente vê na televisão, as séries que a gente assiste, falam de outra coisa. Tem outra prioridade, tem um outro entendimento. Mas nós entendemos que o Senhor quer nos separar, o Senhor quer nos ter como um povo santo diante de Ti. Um povo que cumpre a tua vontade. Isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Para que a nossa história acabe bem. E para que no final desta vida nós possamos encontrar com Jesus. E termos uma eternidade feliz na presença dEle, com o coração puro diante de Ti. Nos ensina a viver a tua vontade. Nos dá determinação e propósito para assumir essa santidade no nosso dia a dia, Senhor. Para que quando Jesus voltar, ou se a gente for encontrar com Jesus antes, nosso coração esteja livre de peso com relação a isso. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.